Oi, pessoal, aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Cida. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um lugar para conversar, para trocar ideia, para ter um bom papo. E contar causos, contar histórias. Eu gosto de falar da minha vida, de falar de coisas que aconteceu, que pode servir de exemplo para vocês, né? Tô tentando ajeitar aqui o melhor ângulo aqui, porque eu não tenho tripé e eu tô tentando ver aqui qual a melhor forma. Nem luz nem nada. Como eu já tinha falado pra vocês em outro vídeo, os meus vídeos vão ser bem amadores, pessoal. Quem não gosta de vídeo assim, não precisa assistir, tá bom? Aqui é mais pra quando você quer escutar uma conversa, alguém falando algum assunto interessante, daí você vai, coloca lá e vai lavar a louça, limpar a casa e fica lá ouvindo. Eu amo fazer isso. Eu coloco em vídeos longos. Eu gosto muito de assistir o Beto Ribeiro. Vocês gostam de assistir o Beto Ribeiro? Já ouviram falar? Tem um canal de True Crime aqui no YouTube, um canal bombadão, sabe? Ele é, ele é uma pessoa muito bem instruída, já trabalhou em grandes lugares, sabe? TVs e etc. Então, vale muito a pena assistir o canal dele, para quem gosta, né? Eu, desde criança, gostava de ler vídeos da. Ler vídeos. Ler livros da Agatha Christie. Ai, como eu gostava. Pegava aqueles livros, eu nem tinha condições de comprar, né? Eu trocava com as minhas amigas. Elas compravam, né? Ou ganhavam de alguém, não sei. E a gente fazia uma rede de trocas. Aí uma lia passava para outra, lia passava para outra, lia passava para outra. Era muito legal. A gente fazia isso lá nos anos 80. Era muito bom. E aí eu gostava de assistir, de ler os livros da Agatha Christie. Aí eu ficava imaginando quem que era o assassino, quem sabe. Olha, às vezes eu acertava, às vezes eu me surpreendia. Eu gostava quando eu me surpreendia. Era muito legal. E eu li assim com um afinco, com uma gana, sabe? Aquela vontade. Eu devorava o livro assim, acho que no máximo 2 dias eu li o livro, né? Aí minha mãe brigava comigo porque eu só ficava lendo, não fazia, não queria fazer nada. Mas eu fazia, né, algumas coisas, mas eu corria pro livro. E eu gostava de ler à noite. E lá na minha casa, a gente tinha o quê? Tinha um quarto para todo mundo, sabe, gente? Era um quarto para todo mundo. E aí a luz da cozinha ficava acesa e o quarto não tinha porta. Então dava para entrar a luz da cozinha fraquinha, bem perto da minha cama. Eu aproveitava e lia, deixava o livro debaixo do meu travesseiro e lia aquele livro, lia, ficava lendo muito, 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 muito. Era muito bom. Eu gostava muito. Chegou uma pessoa, um carro aqui, aí eu parei. Então, e eu já tinha problema de visão, porque eu herdei ceratocone, né? Ceratocone é uma doença hereditária, eu herdei do meu pai, eu não sei de quem que ele herdou, não sei se a minha avó tinha, mas eu já tinha problema de visão, mas eu não sabia, né? Não me atentava a isso, né? Eu era criança, anos 80, minha mãe não tinha condições nem de me levar no hospital. Então, eu já forçava minhas vistas ali já, né? Apesar que ceratocone não tem nada a ver com isso, mas e aí eu ia lendo na luz fraquinha. Minha mãe falava, você vai ficar cega, não sei o quê. E acabou que eu quase não tenho visão, né? Tô aqui, não uso óculos, mas minha visão é baixa, baixa, baixa. Enfim, né?
gostava muito de ler Agatha Christie. E depois fui crescendo, foi mudando. Eu nunca deixei de gostar de coisas de mistério. Eu não sei se vocês vão saber, quem tá me assistindo aí, quem viveu nos anos 80 vai saber. Eu acho que até hoje deve ter o Eli Correia. Gente, a minha vizinha. A gente não tinha som, aparelho de som, tinha um radinho pequenininho que eu me matava lá, ó, ouvindo música e dançando. Mas a gente não tinha aparelho de som assim mais potente assim, né? E aí a vizinha, todo dia, eu acho que era meio-dia, ela colocava lá no Eli Correia. Aí ele lia uma carta. E o nome do programa era Que Saudade de Você. Aí eu lembro que falava assim: Que saudade de você. É uma música. Eu não sei agora certo de quem era a música. Mas aí ele colocava como introdução do programa dele, né? Era uma carta. Todo dia ele lia uma carta diferente. E contava as histórias. Gente, era cada história de gente que morreu. Geralmente era de gente que morreu. E aí quem escrevia era um parente que tava com saudade, contava a vida da pessoa, como que foi que a pessoa morreu. Era bem assim, sabe? E ele interpretava, sabe? Eu gostava. Foi uma aula para mim de interpretação, porque eu gosto de interpretação de texto. Eu amo. E, a vizinha colocava e eu ficava ouvindo. Eu era obrigada a ouvir, né? Porque não tinha jeito. Mas era interessante. Eu gostava. E aí eu fui adquirindo esses gostos, sabe? Assistia filme, né? CSI, bati todos. Todos, todos, todos. Gosto muito de filme onde tem uma investigação, sabe? Investigação criminal, sabe? Onde acontece um crime e aí vai vir uma investigação por trás. Assisti vários, 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 vários. E o canal do Beto, ele tem uma parte lá que ele traz caso comentado, dica de série, dica de livro. Gente, tem uma barata aqui no chão, andando. Vocês têm medo de barata? Eu não tenho medo de barata. Mas, se eu sair daqui agora pra ir pegar ela, eu não vou não. Ela entrou debaixo do sofá. Tem gente que eu conheço que ia sair correndo, não ia entrar em casa enquanto não matassem essa barata. Depois eu pego ela. Não vou pegar ela agora não. Senão eu vou ter que parar aqui o vídeo. E aí depois... Gente, eu não sei editar, não tenho, sabe? Tô começando aqui agora e preciso aprender muita coisa ainda, preciso melhorar meu canal, eu sei. Eu tenho um seguidor. Chuta quem é? Acertou quem disse que é minha mãe. Nem meus filhos, meus 2 filhinhos, não quiseram me seguir. Só a minha mãe, ainda porque eu forcei. Ai, ai. Mas tá bom. Sabe que esse canal aqui, gravar esses vídeos, conversar, mesmo que não seja com ninguém, sabe? Tá me ajudando terapeuticamente falando. No último vídeo que eu postei, que foi o meu segundo vídeo, eu falo meu último vídeo como se eu tivesse 200 vídeos no canal, né? Depois que eu terminei de gravar,
Gente, vocês não têm ideia de como eu me senti aliviada. Sabe? Parecia que eu tinha tirado uma coisa. Ah, eu não sei. Muito bom mesmo. Eu me senti muito bom. Eu marquei uma terapeuta, uma consulta com um psicólogo online, né? Ainda bem que é de graça. Não paguei, que é pelo, de graça entre aspas, né? Que é pelo meu convênio. Mas, gente, a mulher fala, ela fala assim, como você tá se sentindo hoje? Aí eu falo, o que você espera dessa consulta? Ah, sabe? Aí eu conversei. Depois, eu fiquei pensando, gente, o que eu falei aqui, aquela história que eu contei de quando era criança, que minha mãe mandava eu ir comprar pão, eu era muito pequena, essas coisas. Gente, foi muito melhor do que a consulta que eu tive com a terapeuta. Sabe? 1000 vezes melhor. Me senti muito melhor. Sabe? Eu fico pensando, gente, olha, se eu não conseguir nem uma visualização, nem o seguidor, continuar só com a minha mãe me seguindo, oi mãe. Pra mim, isso aqui já tá me ajudando demais. Porque eu tô colocando pra fora pensamentos, coisas, sabe? Que tava aqui dentro há muito tempo. E eu ouço os psicanalistas, os psicólogos, falando, até aquela doutora Ana Beatriz, que é muito boa também, gosto muito de ouvi-la conversar, falando que a gente, que nosso cérebro é como se tivesse um monte de gavetas, né? E nós precisamos esvaziar essas gavetas. Uma forma de esvaziar é escrever. Eu escrevo bastante também, colocar no papel. Mas isso aqui, falar aqui, olhando para mim mesma e para eu mesma, né? E para eu mesmo. Desculpa, falei que eu gosto muito de português, mas me embananei aqui, mas eu acho que é para eu mesmo. Gente, é muito bom. É satisfatório. Satisfatório. E eu tô amando fazer isso. Então, pessoal, se vocês tá com alguma dificuldade de se expressar, vocês estão passando por algum problema e não conseguem conversar com ninguém, tem aquela, sabe, aquela barreira, sabe, de não conseguir mesmo colocar para fora aquilo que vocês estão sentindo aí dentro, não deixe isso aí dentro, não. Ou pega um papel, um caderno e vai escrevendo, faz um diário mesmo, ou liga a câmera do celular e faz que nem eu fazendo. Começa a falar. Começa a falar, sabe? Você vai se sentir aliviada depois que você terminar. Vai por mim. Isso tá acontecendo comigo. Vai por mim que dá certo. Não guarda esses sentimentos dentro de você, essas coisas ruins que causam ansiedade, causam depressão, entendeu? Sentimento de que você não é capaz, sabe? Aquela coisa que você tá deixando ali parada, que você fica olhando para aquilo tá te incomodando, mas você não sabe como resolver. Ou escreve, ou começa a falar com você mesma aqui, grava um vídeo,
Abre um canal no YouTube, faz que nem eu, né? Vai conversar com você mesmo. Quem sabe você começa a ganhar seguidor, né? E até monetizar seu canal, sabe? Eu vejo tanta gente aqui no YouTube da minha idade, mais velho que eu, sabe? Cada um com um canal diferente, motivacional, ou de planta, ou de tour pela casa, ou de viagem, e tá lá, ou de exercício, alimentação, sabe? Crochê, as meninas que gostam de fazer crochê como eu, pega o crochê, começa a falar de crochê, começa a dar ideia de venda, dica de venda. Isso é tão bom, isso tem me ajudado muito também. Que eu comecei a fazer crochê agora há pouco tempo e eu tô conseguindo fazer algumas vendas. E eu tô animada, isso anima a gente, sabe? A gente que passou dos 50 e que tá sozinha, que eu digo separada ou sem um companheiro, né? Às vezes a gente fica desmotivada, sabe? Não é por causa da separação. Entendam. Não me entendam mal. Não é por causa da separação. É por tudo, né? A gente tá, conquistamos meio século de vida. Meu filho fala, mãe, você tem meio século de vida. Gente, não é brincadeira, não. Não é para qualquer um. Chegar aos 50. Olha que maravilha. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa por um turbilhão de emoções. Né? A gente acaba de entrar na menopausa, ou de estar saindo da menopausa. Saindo não. De estar passando pela menopausa, aqueles sintomas todos horrorosos, a mudança no corpo, quer emagrecer não consegue, se sente velha, se sente feia, começa a ver as rugas, começa a ver a, a, a face caída, começa a perder dente, começa a ter problemas na dentição, visão, né? É muita coisa, sabe? Que desanima você. Doenças. Eu não contei aqui ainda, vou deixar para outro vídeo, contar meu relato, minha história de como eu descobri meu problema de saúde, mas eu tenho uma doença autoimune, artrite reumatoide. E foi um baque para mim quando eu descobri que eu tinha, a forma como aconteceu tudo. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso para vocês. E tudo isso deixa a gente começa a deixar a gente desanimado. Então não fique, entendeu? Não fique. Primeira coisa, começa a tirar, a, a esvaziar suas gavetas, sabe? Começa a jogar fora tudo o que tem aí de lixo acumulado aí nesses seus pensamentos aí, sabe? E vai jogando, ou no papel, ou em forma de vídeo, entendeu? E é bom ou você gravar isso. Você poderia pegar um espelho e começar a conversar? Poderia falar com você mesmo no espelho. Mas é bom você gravar ou escrever, porque depois você volta naquilo, sabe? E você lê ou você assiste e você fala, poxa, olha como eu tava me sentindo aqui, olha como que não sei o que, entendeu? Aí você vai vendo sua evolução, quanto que você melhorou, como que você pensava naquela época, como que você tá pensando hoje. Isso é muito bom, sabe? Isso não tem preço. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar com vocês. Se eu ficar falando aqui, vai dar 1 hora de vídeo e ninguém, né, quer escutar 1 hora de vídeo. Eu escuto, viu? Que o canal do Beto Ribeiro, às vezes, tem lá live, esses negócios. Às vezes dá 1 hora, por aí, 1 hora e pouco. E eu assisto, porque eu amo. Mas
Tá bom, pessoal, era isso que eu queria falar hoje com vocês. E até o próximo vídeo, então. Se inscreva no meu canal, me dá uma forcinha aí. Tchau!